Oi pessoal, bom dia. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Eu tô aqui parcialmente de férias e eu primeiro quero desejar um ano de muita luz, muita saúde e muitas realizações para todos nós. Vamos começar falando sobre um tema muito interessante que são aspectos históricos da epilepsia. E eu acho muito legal a gente começar assim, porque é importante a gente entender como o conhecimento sobre essa doença foi evoluindo ao longo do tempo. E sempre que eu estudo sobre a história de uma doença, sobre a história da medicina, eu percebo o quanto a gente precisa ser humilde e entender que estamos sempre aprendendo, tá? A palavra epilepsia vem do grego, que significa ser tomado, atacado ou dominado. E por muito tempo acreditou-se que a pessoa, quando tinha uma crise epilética, estava possuída por forças sobrenaturais, por maus espíritos ou pelo demônio. Inclusive, em muitos manuscritos antigos, encontra-se a palavra doença sagrada para se referir à epilepsia. Existe uma teoria até de que o Hércules, do famoso 12 Trabalhos de Hércules, né, o herói, era portador de epilepsia e que alguns de seus feitos foram realizados enquanto estava possuído pela doença. No Império Romano, a crença de que uma pessoa estava possuída quando tinha uma crise epilética se difundiu. E o fato de, em muitas crises, o paciente apresentar salivação, espuma na boca, os fez concluir que, quando o paciente tinha crise, ocorria uma liberação do fleuma, da raiva acumulada. E estudiosos da época preconizavam que uma forma de tratamento da doença seria você fazer uma trepanação, um buraco no crânio, por onde sairia esse excesso de fluido maligno. E existem até pinturas da época que retratam isso. Houve uma fase em que existiu uma explicação astrofísica para a doença, tanto porque se observou que poderia ocorrer uma maior frequência de crises em relação a determinadas fases da Lua, quanto porque se observou também animais tendo crises epiléticas e acreditou-se que a movimentação da Terra em relação aos outros astros poderia influenciar a epilepsia. Acreditava-se que as crises elas ocorriam mais na lua cheia. E uma das explicações foi de que uma maior iluminação natural no período noturno poderia causar uma privação de sono e poderiam aumentar as crises. Por muito tempo, acreditou-se também que a epilepsia teria relação com a vida sexual de uma pessoa. Inclusive, alguns autores afirmavam que o orgasmo seria um ataque epilético leve. Dizia-se na época que a puberdade era um fator decisivo no curso da doença e que se a pessoa não parasse de ter crises nessa fase da vida, então a doença seria incurável. Na Idade Média e no Renascimento, acreditava-se que os excessos sexuais poderiam causar crise epilética e que até mesmo a masturbação era perigosa. O mais bizarro é que, por anos, a masturbação foi considerada uma causa de epilepsia na literatura médica. E um dos tratamentos preconizados era a castração. Os distúrbios menstruais e sexuais eram muito associados à epilepsia e aos transtornos mentais, né? Se ocorria uma crise epilética em uma paciente gestante que estava, por exemplo, com eclâmpsia, eles afirmavam que a doença se originava no útero. Na França do século XIX, muitas doenças neurológicas e psiquiátricas eram atribuídas ao útero das mulheres. E daí que se origina o termo histeria, que hístero significa útero. Outra teoria que existiu antigamente era de que a epilepsia era uma doença infecciosa causada pelo bacilos epiléticos que se multiplicavam no trato gastrointestinal e que em alguns casos teriam alívio com cirurgia abdominal.
Aliás, os tratamentos que já existiram para epilepsia vão de magia, feitiçaria, sangria, sanguessuga, orações, peregrinações, dizer o nome dos 3 reis magos no ouvido da pessoa com crise epilética, anéis de ouro abençoado pelos reis, pó de crânio humano, fígado de falcão, erva de São João, peônia, a cirurgia abdominal, como eu falei para vocês, até plantas específicas que deveriam ser colhidas na lua nova antes de tocar o solo. Eu até anotei isso porque foi muita coisa que eu achei nessa pesquisa básica que eu fiz para fazer esse vídeo para vocês. Por isso que quando eu consigo, com a tecnologia que existe hoje, mostrar para o paciente, olha, essa é a causa da sua doença, muitos me falam, doutora, obrigado, então não tô louco. Porque imagina como deve ser ter uma doença que é cercada de estigmas, muitas vezes de difícil diagnóstico, muitas vezes com exames que só dão normais e você não saber de onde vem, né? Isso é muito angustiante, eu tenho comentado isso nos vídeos que eu faço aí para vocês. E relembrando que em cerca de 1/3 dos casos, ainda hoje, nós não conseguimos descobrir qual é a causa da epilepsia, né? Mas eu acho que isso vai mudar, tá? Eu acredito que no futuro, com o avanço da genética, com o avanço das técnicas de neuroimagem, eu acredito que vai ser possível a gente identificar a causa da epilepsia em quase todos os pacientes, tá? É isso que eu desejo aí para o nosso futuro. Um grande beijo para todos vocês.